Bom, vou me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou Jaqueline Gracielli, sou desenvolvedora há mais de 11 anos. Atualmente eu trabalho na Rocket City. Quem conhece a Rocket City? Só para eu saber. Ai, que bonitinho. Então, trabalho na Rocket City. Eu sou Microsoft MVP desde 2019 e eu renovei o prêmio até hoje, felizmente. E aqui está meu site, caso vocês queiram me seguir, encontrar algum conteúdo meu e etc. Apesar que eu acho que ele está com problema na Cloudflare, mas depois eu arrumo. Bom, vamos falar aqui do nosso assunto, né? Ela falou de Dev Tech Lead, mas eu tinha quase certeza que o assunto era evoluindo habilidades além do desenvolvedor, que, por sinal, é quase a mesma coisa. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, para quem quer sair do júnior, virar um sênior, um pleno, ou chegar a Tech Lead, o assunto ele vai bater nos mesmos pontos. Então, vai dar tudo bem. Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, quem aqui já é desenvolvedor no mercado de trabalho? Ana. Ok, problemas técnicos. Bacana, beleza. O restante de vocês, estudante? Levanta a mão, estudante. Todos de tecnologia? Quem é de tecnologia? Quem não é de tecnologia? Beleza. Ah, então é legal. Porque aí eu posso usar meus termos técnicos aqui à vontade, que não vai ter problema nenhum. Bom, o que é a questão aqui para a gente começar, né? É entender qual que é o próximo nível de vocês, próximo nível de vocês. Para quem é estudante, encontrar a primeira vaga, conseguir um estágio. Para quem já está no mercado de trabalho, é passar para o próximo nível, é ser promovido. E para quem já está há um bom tempo, né, ser o líder desse time, ser o tech lead. Independente do seu momento de carreira, tem 3 pilares que você tem que desenvolver. E está até independente se você quer ficar na área de programação ou não. E aí, a pergunta é, Jaque, como que eu chego lá, né? Como é que eu passo de nível? Como que eu consigo o meu estágio e não só conseguir, mas entrar nele, ser aquela pessoa que a empresa quer porque quer que você fique ali para sempre, né? Que obviamente vocês não vão ficar porque todo mundo aqui vai ter uma carreira extremamente brilhante aí, vai ganhar vários dólares. Então a primeira empresa que vocês entrar provavelmente não é a última que vocês vão trabalhar. Bom, muitas empresas têm planos de carreira, mas até aqui, por ter bastante estudante, a realidade fica um pouco diferente, porque a gente não tem acesso a esses planos de carreira. Só que a grande questão é, muitos profissionais no mercado de trabalho, e eu falo isso com muita propriedade, depois do seu segundo, terceiro ano trabalhando como desenvolvedor, se apega muito ao plano de carreira que a empresa que você está tem. Mas esse plano de carreira não necessariamente é o ideal para você. Então, a gente tem que pensar o que, que a gente tem que fazer para pegar nossa carreira pela mãozinha dela, sabe? E levar exatamente para onde a gente quer. E não ficar apegado a um modelo que as escolas ensinam ou que o mercado de trabalho quer. Mas entender qual que é aquele modelo que você desenvolve para você mesmo. Aquele modelo que realmente vai funcionar para você. E aí, a gente tem que trabalhar esses 3 pilares aqui: mentalidade, resultados e relacionamentos. Esses 3 pilares, eles vão traçar a tua rota, eles vão definir o teu sucesso como qualquer coisa que você escolha ser, tá? Independente se você vai ser um dev mobile, se você vai ser um dev front-end, se você vai migrar para infraestrutura, não importa para onde você vai. Se você desenvolver esses 3 pilares com o pensamento, aquele segredinho que eu vou mostrar aqui, vocês vão muito, muito longe. Então vamos lá, vamos começar a falar de mentalidade. A primeira coisa da mentalidade, que é um ponto que eu acho que a gente bate muito a cara dentro do mercado de trabalho para a gente entender, é que você nunca vai ser algo porque alguém te colocou numa posição. Exemplo, você nunca vai ser um dev sênior só porque te contrataram como dev sênior. Na tua carteira de trabalho pode estar lá esse nível, mas não necessariamente quer dizer que você é um dev sênior. E isso é muito preocupante, porque duas uma. Ou você pode se pegar num cenário onde você vai ser contratado com salários mais baixos e com cargos mais baixos do que realmente você entrega, por você não saber se posicionar. Ou você vai entrar num outro ponto onde que o Diego, sabe o Diego loirinho da Rocket City, Michel Teló? Esse cara aí. Ele fala que é a gaiola de ouro. Acontece muito isso, né? Quando você entra no mercado de trabalho de tecnologia, no início é muito difícil, né? São salários pequenos, você trabalha a noite toda, tem gente que não dorme, normal, padrão, só que é no início. Depois você entra num segmento onde você começa a ter muito sucesso, você começa a perceber que as empresas estão desesperadas pelos plenos e seniors, porque elas querem pessoas especializadas que possam entrar na empresa, já sentar e começar a codar. Então, o mínimo de experiência que você tem, ele começa a ser muito recompensado. E aí, o que, que acontece? Qualquer oferta de R$ 1.500 a mais, você está saindo da empresa.
E aí as pessoas começam a pular de uma empresa para outra em menos de um ano. Não que isso seja ruim, tá? Na nossa área, sinceramente, assim, eu não vim aqui para poder falar coisa romântica para vocês, tá? A gente vai conversar aqui da verdade nua e crua do negócio. As empresas não estão cagando para isso. Elas estão mais assim, você vai conseguir entrar aqui e fazer o trabalho? Vou. Então, vamos embora. Mas ao longo prazo, para a tua carreira, isso vai ser ruim. Porque você não vai ficar tempo suficiente num lugar para você viver os problemas daquele lugar. E isso é muito importante, viver os problemas. Por exemplo, quando a gente entra numa empresa, a gente começa a pegar as tasks mais fáceis, independente do seu nível de senioridade. Quando você vai pegando as tasks mais fáceis, você vai evoluindo até que, de fato, você começa a trabalhar com as buchas, que são aqueles bugs que fazem qualquer desenvolvedor perder os cabelos. E sim, você perde os cabelos por estresse, é comum. Olha só que loucura, né? Tenta não chegar nesse nível. Mas aí o que acontece? As pessoas que saem antes de lidar com esses problemas, elas não ficam com a experiência necessária para ser um bom dev de verdade. Porque algumas coisas que eu vou mostrar aqui, que vocês já estão na vantagem por eu estar aqui falando, e eu espero que vocês peguem esse ponto, vocês vão ter que aprender na marra. E saindo da empresa antes de passar por esse processo, você não aprende. Bom, então agora que a gente já fez esse disclaimer, vamos entender o que essa frase quer dizer. Quando você quer ser alguma coisa, por exemplo, eu quero ser um desenvolvedor foda. Antes de você ter um cargo de desenvolvedor foda, um salário de desenvolvedor foda, você precisa ser o tal do desenvolvedor foda. E aí é onde as pessoas se perdem. Por exemplo, originalmente o título era de Dev Tech Lead. O que eu queria trazer para a galera? Que muitos seniors acabam tendo o cargo de Tech Lead porque não tem outra pessoa para colocar lá. Porque o time precisa de uma referência de liderança, mas não existe uma pessoa de fato com as skills necessárias. Então, o que a empresa faz? Porque não tem o que fazer, e isso é muito comum na nossa área. Sobe aquele sênior que tem mais conhecimento de negócio. Essa pessoa, ela acaba, se ela correr atrás, né, vai dar certo, mas se ela não correr atrás, ela não vai se tornar um bom líder. Mas ela vai ter o cargo de líder. Isso faz da pessoa um líder? E aí, você precisa de um cargo para dizer o que você é? Se você quer ser um líder, seja o líder. Vocês vão sair daqui, independente se você é estudante, júnior, pleno, sênior, vocês vão sair daqui entendendo como que é você ser líder. E aí, você pode ser, porque você não precisa de um cargo para ser nada. Então, vocês podem ser o que vocês quiserem, só que vocês têm que trabalhar para ser aquela pessoa. Não é só colocar lá no LinkedIn, porque não vai funcionar. Bom, então como que a gente faz para ser? Vocês já ouviram essa frase, né? Eu acho que ela é bem clichê, ela é até chata. Sorte é igual preparo mais oportunidade. Mas vamos entender de fato o que ela quer falar? Se você ser a pessoa que você quer ser, o profissional que você quer ser, a única coisa que vai lhe faltar para ocupar o cargo daquele profissional é a oportunidade, certo? Então você já vai estar preparado. Quando a oportunidade aparecer, você não vai precisar pensar o que você precisa fazer para ocupar aquele cargo. Você já vai estar pronto. É só você ir lá e agarrar. É isso que chamam de sorte. Entenderam? Bom, começa comunicando. Todo mundo que quer chegar em algum lugar precisa falar sobre isso. Jaque, mas eu vou comunicar isso para quem? Não importa. Se você tem um animal, começa falando para o seu cachorro, para o seu gato, faz diferença. Começa falando, olha, eu quero ser um líder técnico um dia. Beleza. Começa a comunicar para seus pais, fala para os amigos, fala no jantar. Porque quanto mais pessoas souberem aonde você quer chegar, mais aquilo parece se tornar realidade. Isso é um gatilho mental, é uma técnica de neurociência super bacana, que enquanto mais você traz para a sua realidade aquilo que você quer fazer, mais parece possível. E vai ser mais legal ainda se tiver alguém que duvida de você. De falar assim, pô, tu acabou de entrar na faculdade e está querendo ser líder técnico? Sim. E sustenta isso, porque vai dar certo. Por que isso é um gatilho e isso realmente funciona? Porque se você não se posiciona dessa forma, mas você tem um desejo interno de chegar lá, você vai bater naquela coisa que todo mundo já deve saber o que é a síndrome do impostor? Todo mundo sabe o que é a síndrome do impostor? Bom, essa é a questão. Quando você não comunica, você fica preso nisso. Porque você não trouxe para a sua realidade. Nem você sabe se vai ser possível ou não. Então você não fala isso para ninguém por medo de pessoas rirem da sua cara. E você não vai fazer o que é necessário para correr atrás porque você acha que não é capaz. Então começa comunicando. Você vai perceber que as pessoas elas aceitam mais os seus sonhos do que você mesmo. E isso vai te trazer uma sensação de realidade.
Próximo passo é a autorresponsabilidade. E aqui é onde a gente começa a colocar o pé de fato no que é um profissional bom para o mercado de trabalho, independente da área. Independente se é um dev, se é um líder, se é, sei lá, o atendente do McDonald's. Não importa. Quando você tem autorresponsabilidade, você começa a se tornar o que o mercado fala, que são os profissionais de ouro. Que são aqueles profissionais que são contratados pela soft skill e a hard skill, que seria o conhecimento técnico, a própria empresa vai ensinando. O que é se autorresponsabilizar? Vamos supor que você está num time, num grupo de pessoas que você tem que desenvolver alguma coisa. Você tem que produzir um projeto ali com aquelas pessoas. E aí acontece um problema. Qual que é a reação mais comum da maioria das pessoas? Apontar o dedo. Ah, mas foi fulano que dormiu e não atendeu o telefone. Ah, mas foi fulano que não fez a parte dele. Ah, mas foi o ciclano ali que falou merda e não sei o que, blá, blá, blá. Você sempre joga a culpa para o outro. Então, o que eu quero sugerir? Quando acontecer agora um problema na vida de vocês, que vocês estiverem trabalhando com outras pessoas, tenta não apontar o dedo. Seja aquela pessoa que toma a rédea e fala assim, o problema aconteceu, quem fez não dá para voltar atrás, como é que a gente faz para resolver? Que é você voltar o olhar para soluções. Porque assim, se já aconteceu, aconteceu, certo? Se, a menos que alguém invente uma máquina no tempo, não tem como mudar o que aconteceu, tem que lidar com o que aconteceu, com a consequência. E aí, como que você lida com a consequência? Encontrando soluções. Se você for a pessoa que levanta a mão e conduz o grupo para chegar em uma solução, essa atitude é do quê? De liderança. Você teve o cargo de líder? Alguém te nomeou líder do grupo? Não. Mas você foi lá e fez. Por quê? Porque se vocês estão em grupo e algo precisa ser feito, quer dizer que algo precisa ser feito, não tem meio termo. O projeto, ele precisa sair, ele precisa ser realizado. E aí você pode me perguntar, mas Jaque, quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça das pessoas que não fazem, nananã? Não, só que isso é um segundo plano, essa é a segunda parte. A primeira é, vamos resolver o problema e vamos colocar esse negócio para rodar. Isso é auto se responsabilizar, é você entender que o projeto, o time, o trabalho, o serviço, ele precisa ser executado e ele é de sua responsabilidade. Então, a partir do momento que você toma a frente para que aquilo seja realizado junto com seus colegas, você começa a ter a postura de liderança. Esse é o princípio mais fundamental do que é ser um líder. Então, você começa por aí, se responsabilizando. E aí vem o medo. Já que se eu for penalizado, porque se eu for lá na frente começar a pegar os problemas do grupo para poder resolver e carregar as pessoas, eles podem ou ficar bravo comigo, falar que ninguém me nomeou como líder, eu não tenho que estar fazendo isso, ou a empresa que eu tô pode achar, né, que, por exemplo, os problemas estão acontecendo por minha causa e por isso que eu estou me doendo tanto. Bom, se isso acontecer com você, eu tenho uma triste notícia. A empresa que você está não é legal, sai dela. Se isso acontecer com você em um time, o time te meteu um... Quem foi que nomeou você como líder? Mas preste atenção aqui. O projeto saiu, você tomou as ações necessárias para resolver, então ninguém tem que falar nada. Porque se não fossem as suas ações, olha só, não tinha sido feito. Então ninguém tem que falar nada para você. Se você for penalizado, isso quer dizer mais sobre a pessoa que está te penalizando, que ela não tem uma boa postura ou ela é uma pessoa muito insegura, ou o ambiente que você está não é um ambiente certo para você crescer. E isso é importante, porque se você identificar isso, é o momento ideal para você poder mudar, você poder reciclar, resolver as coisas para você continuar crescendo. Não deixa ninguém, nunca, ser a pedra que vai impedir você de se desenvolver, de crescer. Cuidado com isso. Não é porque uma pessoa é muito legal como amigo que vai dar certo trabalhando com ela. E eu digo isso por muita experiência. Eu já desfiz amizades por sociedades que não deram certo. E é normal. Tem pessoas que são apenas para ser amigas mesmo, entendeu? Para beber, para poder conversar, para poder fazer várias coisas. Mas não é legal para trabalhar. E aí, a segunda questão, né, é do já que quer dizer então que eu vou fazer o trabalho de todo mundo e não vou receber nada por isso. Então, aí a gente entra na questão do reclamar, né? Porque essa é um sentimento válido de injustiça, né? Pô, tô fazendo tudo aqui, eu tô carregando o time nas costas, não tô recebendo nada por isso. Então, é aí onde você precisa mudar o olhar. Você está recebendo algo por isso. Você está conseguindo entregar o que precisa e você está se destacando, por mais que você não sinta. Alguém aqui conhece alguém que tem esse tipo de postura de resolutivo? Você consegue pensar em alguém que você fala assim, não, eu sei, aquela pessoa ela tem uma postura de liderança.
A gente não precisa nomear, mas ela consegue pegar as coisas e sair. Mas se você falar com ela de líder, não, sou líder de nada não, só estou fazendo o meu trabalho. Conseguem pensar em alguém assim? Pois é. Essa pessoa tem um espírito de líder. E é o que vocês precisam de se desenvolver. Jaque, mas eu não quero ser líder. Tá, não tem problema. Você não precisa ter o cargo de, mas você precisa ter as ações desse perfil. Porque as ações desse perfil é o que vai fazer você crescer no mercado de trabalho. Entenderam a diferença? Nem todo mundo precisa ser líder se não quer. E é comum e é normal. Mas a questão do reclamar é que, assim, se você foi lá, resolveu o problema, na hora que precisa apontar o dedo para quem foi que fez o problema, tenta tomar uma atitude um pouco diferente, porque senão isso vira apenas reclamação, vira apenas um inflamar. Ah, fulano não atendeu o telefone na hora certa. Cara, calma. Não atendeu o telefone naquela hora. Por que, que a pessoa não atendeu o telefone? Ô, fulano, por que, que tu não atendeu o telefone? O que, que aconteceu? Ah, eu estava dormindo. Pô, então sacanagem, né? Sai fora. Vamos trabalhar aqui para você ser removido, então. Resolução. Ah, putz, eu tive um problema gigantesco, não sei o que, não tinha o que eu fazer. Pô, beleza. Então, o que, que a gente, como grupo, pode fazer? Quais ações a gente pode tomar para caso alguém passe pelo mesmo problema, isso não aconteça de novo? Ainda assim, eu estou olhando para a solução, entendeu? Por mais que a solução seja difícil, de tirar alguém do grupo, de parar de trabalhar com uma pessoa, ou fazer uma demissão, caso você seja um líder no mercado de trabalho. É uma decisão difícil, mas ainda assim é uma posição. Você deixou de reclamar e você olhou para a solução, entendeu? E principalmente essa ideia de, beleza, se eu estou numa posição onde eu não posso trabalhar para aquela pessoa ser removida do time, por exemplo, né? E isso acontece demais no mercado de trabalho, a gente tem que engolir sapo e trabalhar com pessoas que a gente não gosta. O que, que você vai fazer? Você vai trabalhar para ajudar aquela pessoa a não contribuir para o fracasso do projeto. E isso você faz sem reclamar. Por quê? Porque no momento de dar os créditos, no momento de brilhar, é onde você tem que se posicionar. Do tipo, não, calma aí. Beleza que o time todo fez, mas esse pair programming aqui foi mais um programming só. Foi só eu aqui codando. A outra pessoa eu ajudei, ensinei muita coisa, mas ainda é uma pessoa que não fez as coisas que deveriam. Eu fui lá atrás. Você entende que você está trazendo a realidade? Infelizmente, por mais que você esteja trazendo uma realidade dura para outra pessoa, ainda é a realidade. E está tudo bem você fazer isso, porque você precisa fazer isso. As pessoas que têm medo de tomar esse tipo de partido, né, esse tipo de posição, elas acabam fazendo o que eu comentei que é o que dá medo, que é passar a mão na cabeça de quem não faz as coisas. E se você quiser fazer isso, também está tudo bem, porque é uma escolha. Mas entenda que se você fizer isso uma vez, você vai ter que fazer isso sempre. Então, só segura a bronca se você escolher fazer isso. Mas se você não quiser escolher, você não precisa escolher fazer isso. Entenderam a diferença? Esse assunto é bem pesado, mas é importante. Porque depois que você entende isso, eu juro, eu prometo que fica mais fácil lidar com as pessoas que não contribuem para o grupo, né? Fica um pouco mais fácil ao longo do tempo. Bom, isso é o que a gente chama de segurar a bronca. E quando a gente fala de segurar a bronca, não quer dizer você ser responsável por tudo que acontece no seu time, ou você estar à frente de tudo o tempo todo, porque isso é cansativo. Só que você tem a postura da pessoa de resolução. Você tem que ser aquela pessoa que, quando o time está com problema, o grupo está com problema, as pessoas ligam para você para perguntar o que elas fazem. Do tipo assim, ô Jaque, putz, a gente tá aqui batendo a cabeça, o que você acha que a gente faz? Pô, faz tal coisa. Beleza. Quem vai fazer é a outra pessoa. Mas perceba que ela te procurou para poder encontrar uma solução, um caminho. Você tem que ser essa pessoa. A pessoa que tem segurança, a pessoa que tem inteligência emocional e a pessoa que não quer reclamar, que quer olhar para resoluções. Esse é o tal do profissional de ouro que o mercado de trabalho tanto fala. Se vocês se tornarem essa pessoa, vocês vão poder ter o cargo que vocês quiserem. Bom, e aí vem uma pergunta, né? Quando a gente fala desse tipo de coisa, a primeira pergunta de vocês é: como é que eu faço então, Jaque? Porque eu não sei. Eu estou num grupo, estou num time, estou aqui num time aqui no trabalho, e eu não sei o que fazer a mais para começar a ter essa tal de postura de líder aí que tu comentou. O que você pode fazer? Procurar as pontas soltas. Quais estão sendo as pontas soltas do seu time? Porque quando um time ele tem um líder, é normal esse líder não conseguir dar conta de tudo. Isso não faz dele um líder ruim. É extremamente comum. Porque quanto mais a pessoa se destaca, mais responsabilidade ela recebe. E aí, o que você vai fazer? Você vai olhar para a pessoa que tem essa posição, ou você vai olhar para o grupo como um todo mesmo, e vai começar a identificar o que está sendo falha.
O que as pessoas estão reclamando demais? Porque é normal, as pessoas tendem a reclamar e não resolver. Se você quer resolver os problemas para se destacar, você tem que olhar para o que as pessoas estão reclamando. Então, no seu time, quais estão sendo as falhas, as pontas soltas? Tu pega essas pontas soltas e começa a resolver. Começa a resolver de pouquinho, que você vai começar a desenvolver tudo isso que eu falei anteriormente. E aí vem a pergunta, mas e se não me ouvirem? Às vezes, né, por exemplo, apesar de eu estar aqui na frente, eu tenho um perfil muito introspectivo. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu vim trabalhar com programação porque eu achei na minha cabeça que eu ia trabalhar naqueles cubículos de telemarketing, sabe, com o meu computador, um bichinho na minha mesa e ninguém fala comigo. Eu entro, eu saio, eu só entrego as minhas coisas e vou embora. Infelizmente, não foi assim que aconteceu, né? Bati a cara na cabeça e estou aqui hoje, olha que loucura. O mundo é muito doido. Mas aí vem essa questão. E se não me ouvirem, Jaque? E se meu time não me escutar? E se eu falar e as pessoas não me derem bola? Qual que é a questão? As pessoas tendem a não ouvir quem só fala. Se você só fala, vou fazer, vou entregar, eu vou, que são as chamadas promessas, as pessoas vão desacreditar de você, porque no fim das contas você não está entregando o que deveria entregar de fato. E aí ninguém vai te ouvir mesmo. Porque para as pessoas te ouvirem, você precisa desenvolver uma parada que é chamada de influência. A influência, eu acho que ela é muito mal falada no geral, assim, quando a gente fala desse tópico. Porque influência não é você manipular alguém para a pessoa fazer o que ela quer. Influência é a pessoa te respeitar tanto que ela vai fazer o que você fala. Independente se você tem a intenção ou não daquilo ser uma manipulação. Isso é influência de verdade. Influência é aquele professor que vocês pensam aí, e eu penso nos 3 da época que eu estava na faculdade, que eram aqueles professores que você gostava tanto, que ele ensina a matéria de um jeito tão bacana, e ele consegue transmitir aquele conteúdo que o que ele falar, tu nem busca mais no Google. Isso é influência. Tu não pesquisar no Google uma informação meio estranha que um professor dá numa sala de aula, quer dizer que o professor tem influência. Essa influência vocês têm que desenvolver ao longo da vida de vocês em qualquer grupo, que é você ter ponta firme, tá? E isso você começa não fazendo promessas, você começa entregando resultados. E aí, vocês podem bater em vários problemas e um deles é ficar se comparando. Ah, eu entrei aqui no time, eu entrei aqui na determinada trajetória com meu amigo aqui que entrou no mesmo, na mesma situação que eu. Eu e ele somos a mesma coisa, só que ele foi muito mais longe, no mesmo tempo, e eu não fui. Sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Você tem alguma coisa diferente do seu amigo, do seu colega de trabalho, você tem alguma coisa diferente dessa pessoa. E esse diferente não quer dizer que vai te atrasar, só quer te dizer que você está indo para um lugar diferente. Aquela pessoa ela foi mais rápido para onde você quer ir, só que ela passou por uma trajetória que talvez não seja a mesma trajetória que você vai passar. E só por causa dessa pequena diferença já vai fazer você não chegar no mesmo lugar que ela. Só que você não quer estar no mesmo lugar que ela, você quer estar no lugar onde você quer estar. Então eu sei que é clichê, mas precisa ser falado isso aqui, porque as pessoas falam, falam, falam e repetem, e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Então não se compara com os outros. Cada um está na sua trajetória, no seu caminho, do seu jeito. E isso é bem legal. Eu tenho um exemplo do. Todo mundo conhece Michael Phelps, o nadador? Michael Phelps estava numa. Agora eu não vou lembrar tudo direitinho, mas ele estava numa competição olímpica e tinha um cara do lado dele, eu lembro até hoje que tinha uma touquinha verde, eu não lembro de que país que era. Que na hora que eles tiram aquela foto da lateral da piscina, que dá para ver as braçadas, tava o Phelps bem focado aqui, ó, na raia dele, e tava o carinha da touca verde olhando pro Phelps, porque o carinha da touca verde estava liderando, o Phelps entrou atrasado na piscina porque pulou errado, só que ele recuperou. E na hora que o Phelps estava passando o cara, deu para tirar a foto certinho, assim, ó, ele olhando pro lado. Qual que é a questão? Quando o Phelps ganhou essa prova em específico, um repórter foi perguntar para ele, né? Falar, cara, tu ficou olhando que as pessoas estavam à sua frente para você poder dar mais gás? Aí ele falou, não, eu nem sabia que eu tinha entrado atrasado. Eu só entrei na piscina e tentei dar o meu melhor. E o melhor dele fez ele ganhar, apesar dele ter sido quase o último na primeira raia dele. Entenderam aonde eu quero chegar com esse exemplo? Então, assim, quando você pensar se comparar alguém, ninguém nunca é exatamente igual a você para poder se comparar. Então, se compara com o seu de ontem, por exemplo. Se você está sendo 1% melhor da pessoa que tu foi ontem, você já é uma pessoa completamente evoluída. Porque isso já é muito difícil. Tá? Então, não seja os toquinhas verdes. Tentem ser o Phelps. Bom,
Para tudo isso, a gente começa a desenvolver o pensamento crítico. Essa palestra inteira, quando eu desenvolvi ela, eu tentei usar o máximo de pensamento crítico possível, que é você olhar para uma situação e tentar não olhar para ela da mesma forma que as pessoas comuns olham. E entendam pessoas comuns como a média. Tenta olhar para a situação de uma forma diferente, o tal da sair da caixinha, sabe? Mas ao invés de ficar tentando inventar coisa nova, tenta só olhar de um jeito diferente. Por exemplo, quando eu entrei numa empresa, é uma empresa que tem uma plataforma de recrutamento. Quando eu entrei, o meu onboarding, que é um projeto que você tem que fazer no início, né, para você se habituar com o código, porque era um código gigantesco, era um projeto legado de 7 anos, era um monstro que funcionava. E aí, falaram assim, Jaque, dá uma olhada e tenta pegar uma tarefa para você fazer. Aí eu olhei o board de tarefas, eu conversei com os devs e falei, cara, eu não estou encontrando nada que entregue valor que eu consiga fazer rápido. Tudo que entregava valor de fato, que era aquilo que ia realmente fazer alguma diferença para a empresa, eram coisas muito demoradas. E aí o que eu fiz? Eu fui conversar com o pessoal de Customer Success, que é o pessoal de suporte que fica abrindo ticket. Ah, deu um erro na plataforma, você liga lá para o CS, né, que a gente chama. E aí eu cheguei lá no CS e falei assim, deixa eu ver a maior abertura de tickets. Aí a maior, a que estava lá, ó, estourando assim, ó, era porque os candidatos entravam na plataforma, preenchiam uma caralhada de informação e no fim eles não conseguiam exportar o PDF do currículo. Eles não achavam o botão para exportar o PDF do currículo. Aí eu falei, que estranho, né? Isso ser a maior abertura de ticket, é bobo. Abri a plataforma, cadê o botão? O botão existia, a funcionalidade existia, mas estava escondido, era difícil de encontrar. E eu falei, esse vai ser meu projeto de onboarding, eu vou mudar o botão de lugar. Foi literalmente isso que eu fiz. Eu peguei um botão de uma funcionalidade que eu não escrevi nada, literalmente. Eu peguei o componente do botão no React e coloquei em outro lugar. Aí fui lá, validei com os designers, né? Sentei com eles e falei, eu quero fazer essa movimentação aqui no layout da plataforma. Aí o cara de UX veio, não, que o botão não sei o quê. Aí quando eu argumentei, ele olhou, você tem razão, tá bom, faz. Eu fiz. Aí o onboarding tinha que ser feito uma apresentação para os donos da empresa, que era tipo uma apresentação de todo mundo que entrou naquela semana, todo mundo que era contratado entrava no mesmo dia, e aí tinha uma apresentação, e meu slide tinha um slide, que era tipo, troquei o botão de lugar. Aí eu falei, caramba, podia ter me falado antes, né? Eu pegava um negócio mais complicado de fazer. Mas eu falei, beleza, né? Quem pariu o Mateus que balança, que nem minha avó falava, então vamos lá. Beleza, cheguei lá para a dona, eu lembro até hoje, a dona sentada aqui, a sócia dela do lado, todo mundo da empresa me olhando. E eu falei, então, meu projeto de onboard foi mudar um botão de lugar. Esse botão, por eu ter mudado ele de lugar, né, teve uma semana que eu fiz o comparativo lá dentro dos tickets de CS e diminuiu 64% dos tickets que eram abertos lá em Customer Success. Obrigada. Foi o projeto que mais teve palmas. Por quê? Porque eu tirei um trabalho gigantesco que CS tinha. Parou, 64% dos tickets que eram abertos não foram mais dentro de uma semana. Por quê? Porque um botão mudou de lugar. Isso eu acho que é o exemplo mais prático do que é pensamento crítico, que é você olhar para uma situação e não tentar inventar a roda. É você falar assim, cara, o que está acontecendo aqui? O que eu posso fazer de mínimo esforço para poder entregar um resultado grande? Então é isso que eu vou fazer. Pensamento crítico. Desenvolvam isso aqui que, caramba, vocês vão até a lua. Vamos lá. Agora os outros dois, eles são bem rapidinhos, porque a gente já entendeu mentalidade, que é a parte mais difícil de se desenvolver. Resultados. Como eu comentei, as pessoas, elas querem resultados, elas não querem ideias, elas não querem promessas. Ninguém quer ficar sabendo o que você quer ou não fazer, as pessoas querem que você faça. Então, quanto mais você fizer e entregar sem prometer, mais as pessoas vão olhar para você e falar, caramba, você produz muito. Mas se você promete e atrasa, pô, não dá para contar com tal pessoa. Irônico, não? Então, não façam promessas. Entreguem o que precisa ser entregue. Faça sem ser demandado. Tá? Tenta não depender sempre de alguém ficar falando para você o que você precisa fazer. Quanto mais você desenvolver o seu pensamento crítico e a autorresponsabilidade, mais você vai fugir do comum, que é esperar alguém te falar o que você precisa fazer. Já que, mas se eu estiver trabalhando numa empresa, eu não preciso que alguém peça para eu fazer alguma coisa? Sim, na primeira vez, na segunda e no máximo na terceira. Porque até a terceira vez que alguém tente te dar uma tarefa para você fazer, você já entendeu como as coisas funcionam. Começa a ter o pensamento crítico de olhar e falar, com base aqui nas minhas informações aqui de análise, o que eu posso fazer? Ah, tal coisa, valida. Olha, estou pensando em agora pegar tal tarefa. Posso? Pode.
Começa por aí. E depois de um tempo você não vai mais precisar pedir as tarefas e ninguém nem te passar. Você só faz. E aí esse só fazer vai te levar muito mais longe. Aí vem a pergunta, que era a pergunta lá do início, né? Já que eu não sou paga para isso, né? De ficar fazendo as coisas que ninguém me manda fazer. Lembra que eu falei que você precisa ser antes de ter? Então, antes de você ser pago por aquele cargo que você quer assumir, antes você precisa ser a pessoa que possa assumir aquele cargo. Para quando você assumir, você começar a receber por aquele cargo. Só toma cuidado de você não acabar entrando naquele limbo onde você faz muita coisa e ninguém vê. Se você faz, tenha certeza que as pessoas estão vendo isso. Só que tenta fazer isso sem ficar falando para elas. Porque se você precisar ficar falando que você é um líder, que você é um bom desenvolvedor, que você é um bom programador, seja lá o que for, alguma coisa está errada. Porque esse tipo de coisa você mostra com resultados. Entende? Você mostra com o que você faz, com o resultado daquilo que você faz. Isso, tudo isso que eu comentei até aqui, começa a inspirar confiança nas pessoas. Inspirar confiança é você ter uma postura, lembra a postura de líder, ações congruentes, que é o que eu falei aqui, de você não prometer, vai, faz, mas se falar, faça em dobro. E comunicação. Quanto mais você conseguir se comunicar e deixar claro o que você faz, mais as pessoas vão ver o que você está fazendo, mais elas vão ter confiança em você. E aí é onde você começa a se destacar, e se destacar do jeito extremamente positivo. Bom, eu sei que tudo que eu falei aqui parece muito doido ou muito bonitinho, mas são coisas que dão muito frio na barriga de fazer. Quando eu fui líder pela primeira vez e eu tive que demitir uma pessoa, foi a experiência mais horrenda que eu tive na minha vida. Só que eu precisava tomar algumas decisões. Porque se eu nunca demitisse uma pessoa, eu nunca ia saber como é que é lidar com alguém num estágio de fúria sem motivo nenhum. E isso me trouxe vários aprendizados. Então, quando vocês pensarem que dar o próximo passo, se jogar em alguma coisa, tentar trocar o grupo de amigos porque talvez você entendeu que aquele grupo está te puxando para baixo e é melhor ele ficar no bar mesmo e ter outro grupo para poder desenvolver o que você precisa, são coisas que dão frio na barriga. São decisões bem chatas, na verdade. Só que se elas estão te dando frio na barriga, quer dizer que são as decisões mais importantes de você tomar naquele momento. E olha só que engraçado, você não fazer nada a respeito disso também é uma decisão. A decisão de não fazer nada também gera consequência. Então, ela também é uma decisão. Só que olha só, você prefere tomar as rédeas e escolher para onde você vai, ou você deixar a vida te levar e a vida escolhe para onde você vai? Se você escolher o segundo, ainda assim é uma escolha. Só tenha consciência do que você escolheu. Por último, que é o último pilar que você tem que ter bem desenvolvido para ser um profissional bom no mercado, são relacionamentos. Existem alguns tipos de relações do onde eu perco, o outro ganha, onde eu perco, o outro também perde, onde eu ganha, perde. E o último ali que é o mais engraçado, que é tipo assim, tô nem aí o que acontece com o outro, eu só quero ganhar. De todas essas relações, você tem que tomar muito cuidado com qual que você está. E isso aqui é de pessoa para pessoa. Então, aqui existe uma relação, aqui outra relação. Tenda sempre ter as suas relações no ganha-ganha. Já que, mas eu não gosto da pessoa com quem eu trabalho. Ganha-ganha. Já que eu amo a pessoa que eu trabalho. Ganha-ganha. Por que eu falei desse segundo? Porque quando você gosta muito de alguém, gosta muito de trabalhar com a pessoa, de estar ali com a pessoa, às vezes você deixa você entrar na situação do perde-ganha, que também é ruim. O que é a relação do ganha-ganha? Tudo que você fizer, certifique-se de você está ganhando com a situação e a outra pessoa também, independente do tempo na equação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, principalmente quando você está numa postura de líder, você toma algumas ações que o seu liderado não entende. E ele não entende que ele vai ganhar com aquilo, mas ele vai ganhar com aquilo a longo prazo. Não na hora específica que aconteceu a situação que você tomou uma decisão. Se vai acontecer a longo prazo e ainda ganha para ele, ganha para você, essa é a decisão correta a ser tomada. Então, se algum dia vocês baterem numa situação de ética ou de, sei lá, que fere os seus princípios e você tem que tomar uma decisão, pensa sempre no ganha-ganha. Eu vou ganhar, outra pessoa vai? Então, essa é a decisão que eu vou tomar, independente do tempo que vai levar para esse ganho chegar. Mas a tua decisão, ela sempre tem que gerar ganhos. Muda o olhar em falha de expectativa. A gente tem sempre uma ideia, né, de, nossa, eu vou fazer... Vocês já passaram por uma situação de treinar na frente do espelho como que você vai falar com alguém ou brigar com alguém?
Quando eu era mais nova, eu odiava falar com pessoas, eu era extremamente muito tímida. Quando eu era mais nova na escola, eu queria brigar com uma menina, porque ela me fazia bullying, né? E eu queria brigar com ela. Eu passei uma semana na frente do espelho. Eu vou falar tal coisa, ela vai me responder tal coisa, eu vou falar tal coisa e não sei o quê. E eu fazia aquela situação fantasiosa. Fui falar com a pessoa, cara, ela não reagiu da forma que eu queria que ela reagisse pra gente brigar. E aí eu não briguei, eu fiquei chateada, porque aí eu nunca briguei na minha vida, né? Enfim, qual que é a questão? Quando você pensa em fazer alguma coisa, você sempre vai criar um cenário na sua cabeça. Um cenário de, nossa, vai acontecer assim, a pessoa vai reagir de tal forma e tudo vai acontecer. E não vai acontecer como está na sua cabeça. Então não perde tempo criando esse cenário muito louco. Só vai lá para cima na sua melhor versão. Na sua melhor versão do ganha-ganha, na sua melhor versão de lidar com as situações, de tomar as decisões difíceis. Mas não fica criando esses cenários, porque as coisas elas nunca vão acontecer como você quer. E às vezes por muitos fatores externos que a gente não tem controle. E aí é onde piora tudo. Porque se você cria uma situação fantasiosa e expectativas em cima de algo que você não tem controle nenhum, você vai se chatear com isso. E aí é onde você começa a ficar triste com a área, com as pessoas, você se desanima, acha que não é para você, porque algo que você fantasiou não aconteceu como você queria. E não é simples assim, a vida não é zeros e uns, apesar de eu querer. Bom, por fim, tudo depende de um objetivo muito claro. O que eu queria que vocês fizessem um exercício mental aí para os próximos dias, depois que vocês saírem desse evento muito legal que vocês estão organizando. Começa a pensar para onde vocês querem ir de verdade. E não é aonde vocês querem ir, tipo, eu quero arrumar um emprego como deve. Mas assim, daqui 10 anos, onde é que vocês querem estar? Onde vocês querem estar morando? Lugar? Como é que é a casa de vocês? Ou então vocês não querem ter casa, vocês querem ser um mochileiro aí pelo mundo. O que vocês querem fazer? Tenta imaginar isso para vocês terem um norte de quais atitudes você precisa tomar hoje para poder chegar lá. E tudo bem isso mudar, que eu acho que essa é a principal lição assim que a gente tem ao longo da trajetória de uma carreira, é que nada que a gente pensa que a gente vai ser lá na frente, a gente chega exatamente daquele jeito. Só que a gente chega muito perto. Por exemplo, eu imaginei que eu seria líder, sei lá, depois dos 27, 28 anos. Com 24 anos eu assumi minha primeira equipe. Com 26 eu estava liderando líderes. E foi horrível, assim. Hoje eu não lidero esses líderes porque eu fui demitida, porque foi péssimo. Não sabia fazer as coisas do direito, assim. Mas olha só, foram expectativas. Eu tinha tanta vontade de chegar naquela posição que eu cheguei. Eu só não estava preparada para. E tá tudo bem, porque me gerou tanta coisa boa que eu tô aqui hoje falando para vocês todas as lições que eu aprendi. Então gerou alguma coisa. Só não vivam sem um objetivo. Viver assim do tipo, não, tô fazendo aqui, vamos ver onde vai dar, é a pior coisa. Você tá jogando o seu tempo inteiro no lixo. Bom, por fim, trate as pessoas bem. Por mais que não pareça, o mundo de dev é bem pequeno, tá? Então, hoje eu estou aqui conversando com vocês. Daqui a alguns anos, eu acho bem provável a gente se encontrar no mercado de trabalho. Muito provável a gente se encontrar no mercado de trabalho. E aí, imagina se a gente cria uma inimizade, se a gente cria um atrito, e aí você tem que trabalhar com uma pessoa assim. No meu primeiro emprego, eu trabalhei numa agência de publicidade, tinha uma moça que ela era faxineira, ela era bem novinha, ela era faxineira, e ela sempre falava, pô, esse negócio que você faz aí parece interessante, né? Eu já quis tentar estudar, mas isso aí não é para mim, não. E ela tinha esse discurso. Nunca mais vi a pessoa depois que eu saí da empresa. E aí, 6 anos depois, eu fui trabalhar numa consultoria e eu encontrei a mesma menina, só que como dev pleno. E eu falei, caramba, imagina se eu tivesse tratado ela mal? Nossa, ia ser tão legal trabalhar com ela agora. Entenderam? O mundo de dev ele é realmente pequeno. Tem muita gente completamente improvável vindo para essa área. Minha melhor amiga hoje da área, ela foi modelo na Suécia e foi contadora do governo. Ela tem 45 anos. Entrou em desenvolvimento faz 2 anos. Então, assim, esse é um lugar para todo mundo. E você pode encontrar pessoas de todos os tipos. Então, seja legal com as pessoas, independente se você não gosta delas, porque o mundo é pequeno, ele vai dar voltas e você vai encontrar essas pessoas em outros lugares. Por fim, a gente acabou comentando sobre isso, né? Eu queria trazer para o final, mas a gente acabou conversando ao longo do tempo, que ser líder não necessariamente é ter um cargo, né? Então, o Tech Lead, ele tem que ser desenvolvido a partir das skills de liderança. Infelizmente, no mercado de trabalho, a realidade não é tão bonitinha assim. As pessoas que estão nessa posição, às vezes, elas não estão preparadas porque o mercado não tem profissionais para estar nessas posições. Então, sejam esses profissionais para vocês estarem lá. E aí, uma última coisa, que sempre tem a dúvida, né? Gerar requisitos é
Gerar requisitos, gerar pessoas. É requisito para um tech lead? Não necessariamente, tá? O tech lead, como eu comentei para vocês, de liderança, pode ser a pessoa que lidera a parte técnica. Por exemplo, se você não quiser liderar pessoas, você pode ir para arquiteto, você pode ir para um principal engineer, e essas posições não tem um time de fato que você lidera, mas você sempre vai lidar com pessoas, tá? Então, assim, não tem como fugir disso. Se é uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês de dentro do mercado, é que tem que lidar com pessoa todo dia. E às vezes essas pessoas não têm conhecimento técnico. E você tem que explicar as coisas de um jeito que você nunca imaginou na sua vida. Então, assim, não necessariamente você vai gerir pessoas, mas pensa com carinho na postura de liderança. Porque as pessoas que têm a postura de liderança, mesmo que não assumam cargos de liderança, essas são as pessoas que lideram o mercado. Óbvio, né? Bom, por fim, já comentei, né, que tem pessoas na posição que não tinham essas habilidades, já entendemos o porquê. E liderança é aprendível, tá? A liderança é completamente aprendível. Se alguém se interessou e falou assim, pô, como é que eu faço para começar a ter uma postura de líder? Tem esses 3 livros que eu deixo para vocês focado em tecnologia. O primeiro é o único que não fala de tecnologia, que é a comunicação assertiva, para você aprender a se comunicar melhor. O segundo, que é o Homem Mítico Mês, ele mostra como é que você faz a gestão de projetos de tecnologia. É um livro um pouco antigo, só que eu garanto para vocês que tudo que está lá acontece no mercado de trabalho hoje, tão igual acontecia daqui 20 anos. É a mesma coisa. Então, podem ler tranquilo. E o último livro é de um amigo meu, que é de Dev Tech Lead, onde ele conta todos os problemas, todas as situações ruins que ele passou dentro do mercado de trabalho e qual foi a postura dele em cada uma delas para ele poder se tornar um líder. E ele é um líder maravilhoso, hoje super referência. Então, esse livro é muito legal. Eu li ele em 2 dias, foi super rapidinho, assim, e bem bacana. Bom, por fim é isso. Obrigada, galera. Muito obrigada pela palestra, foi muito incrível, me ajudou com certeza, me ajudou muita gente aqui, eu tenho certeza disso. E agora a gente vai passar um videozinho da Rocket City. O que é Rocket City One? O One é uma solução completa de aprendizado para devs. Para quem está começando em programação e está buscando seu primeiro emprego. Para quem quer dar aquele up na carreira, salário ou cargo. Para quem quer conquistar aquela vaga dos sonhos em programação, trabalhar fora do país. E claro, para quem quer se manter atualizado, evoluir junto com a tecnologia e nunca parar de aprender. Mas é completa mesmo? Sim, você tem acesso a todos os programas de aprendizado, do zero ao avançado. Aprende as principais linguagens da web. HTML, CSS, JavaScript, React, React Native, Node e muito mais. Assiste às aulas no seu ritmo e no horário que você quiser. E aprende com desafios práticos, cases reais e constrói um portfólio de brilhar os olhos. Mas eu vou receber certificado? Mas é claro, são diversos certificados, um para cada momento da sua jornada de aprendizado. Mas e se eu precisar de ajuda? A Rocket City tem tutores capacitados, fórum para dúvidas e uma comunidade exclusiva. Tudo o que você precisa para evoluir em programação em um único lugar, em uma única assinatura. Comece a sua jornada de aprendizado contínua, agora mesmo na Rocket City One. Então, agora a gente vai ter um quiz no mesmo esquema que foi os outros de hoje. Então, já preparem o celular de vocês. E vai ser sobre a palestra que a gente teve agora. Ah, sim. Alguém tem alguma pergunta aqui no auditório, presencialmente? Então, eu ainda não estou no mercado de trabalho, estou tentando entrar. E, assim, eu vou ser sincero, às vezes eu não sou uma pessoa muito assertiva. Às vezes eu sou meio inseguro em relação às minhas habilidades, assim. Eu sou muito tímido e tal. E aí eu queria saber, tipo, como é que foi para você, tipo, esse processo, tipo, de você chegar lá e, tipo, porque às vezes eu fico na posição que eu tô agora, às vezes eu fico tipo, caramba, será que
vou conseguir tipo entrar numa empresa e tipo conseguir ter essa perspectiva de crescer na carreira, assim, porque às vezes parece uma montanha enorme assim, na minha frente. Sabe? Olha, é uma montanha enorme, de fato. Mas ela não é impossível de ser escalada, né? Ó, a questão da timidez, de ser inseguro, eu tinha muito isso, mas eu acho que eu comecei a quebrar essa questão dentro da minha cabeça quando eu entendi que se eu não fazer, as coisas vão acontecer. E se eu fizer, também vão acontecer. Então eu prefiro fazer e ter a dúvida do que, sabe, se as minhas ações elas realmente vão levar para algum lugar. É aquela história de se você não tomar a decisão, também é uma decisão. Então, o que acontece? Se você é inseguro demais e você fala assim, nossa, eu prefiro não fazer porque eu tô com vergonha, eu vou atrapalhar as pessoas, você deixa de se destacar. Cara, aconteceu várias vezes, mas lá no início da minha carreira, de eu estar codando alguma coisa, de eu estar trabalhando num projeto e eu ter uma ideia. E eu pensar assim, não vou falar porque é muito prepotente da minha parte expor essa ideia. E aí, passava assim 2 semanas, a outra pessoa que era mais experiente tinha a mesma ideia. E aí ela lá ganhava os créditos, ia ser promovida e nananana. E eu falei, pô, no fim das contas, o que eu tô pensando é sempre algo válido. No início, você pode buscar validação. Do tipo assim, tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Mas assim, sendo bem sincera, ao longo assim, da trajetória, é mais fácil você pedir desculpa por algo que você fez do que você viver com arrependimento de você não ter tentado. Sendo bem claro, assim. Então, não sei, espero que isso te ajude para você poder ser um pouco menos inseguro, porque quando a gente é inseguro, dá para ver até na postura, sabe? Então, por exemplo, se você fizesse essa pergunta para mim, agora que você fez, por exemplo, eu tenho várias pessoas aqui que queriam fazer a mesma pergunta. Eu tenho certeza. Porque essa questão da timidez é sempre algo que gera pergunta no final. Então você se destacou só por você ter feito. E tem gente aqui falando, pô, eu podia ter feito a pergunta, né? Era tão simples, só pegar o microfone e falar. Então você já está se destacando por causa disso. Então você fazer e não fazer, as duas coisas vão te levar em algum lugar. Então prefira que te leve para o lugar que você tem controle de ir. Entendeu? De nada. Belezinha. Então, alguém tem mais alguma pergunta no presencial? Ou a gente pode passar para as perguntas online? Beleza. Tem uma pergunta no online e ela já apareceu aqui na tela. Aqui o Geraldo Futuro perguntou... Pô, eu consigo entender de verdade porque de uma situação ganhar... Mas ganha-ganha seria ideal. Foi mal, gente, não sei ler. Mas às vezes simplesmente não tem como, principalmente quando se trata de comunicação. Você tem alguma dica? Cara, sempre tem como. Só que às vezes a outra pessoa não vai entender. Ô Geraldo, pensa aqui comigo, ó. Se você entende, você está numa situação extremamente difícil e você tem uma decisão que você precisa tomar. E aí você fala assim, pô, se eu tomar essa decisão, a outra pessoa vai ficar chateada. Mas eu acredito que seja o melhor. Eu acredito que seja um ganha-ganha. É um ganha-ganha, cara. Nossa, é muito estranho falar assim como se a pessoa estivesse voando aqui, né? Enfim, não tem alguém para eu olhar. Então, Geraldo, é o seguinte, sempre tem o ganha-ganha. Só que existe a situação onde a outra pessoa não vai entender que é um ganha-ganha, ela vai ficar chateada. Às vezes ela vai até deixar de ser sua amiga, e tá tudo bem. Porque desde que você tenha certeza que a posição que você está tomando, que a atitude que você está tomando é a melhor naquele cenário, que as pessoas elas vão ganhar com isso, tá tudo bem. Por exemplo, se você for um líder e você tiver que demitir uma pessoa, parece que não é um ganha-ganha para outra pessoa, né? Eu vou olhar para você, eu preciso de um ponto de referência. Parece que é uma situação que não é ganha-ganha, certo? Demitir alguém, pô, outra pessoa vai ficar chata, vai ficar sem emprego, etc. Mas você já parou para pensar que talvez a pessoa que está sendo demitida, ela não está se dando bem na empresa, mas ela vai conseguir um outro emprego onde ela realmente vai conseguir se dar bem e crescer na carreira? Então, na verdade, você está atrapalhando o crescimento dela por manter ela com você? Ainda assim é um ganha-ganha, mesmo sendo uma demissão. Então, sempre tem a saída ganha-ganha. Verdade. É muito estranho. Cadê o Geraldo para fazer? Entendi. Professor Geraldo, tá. Tem mais alguma pergunta no presencial? Tem uma ali, ó. Tem uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Colocando numa situação hipotética, né? Que muitos daqui vão começar a entrar no mercado, né?
e sempre tem aquele desespero de começar a trabalhar e no primeira vaga que aparece, que a pessoa consegue, passa na entrevista e vai ser contratada ou mesmo estagiária, mas a empresa acaba não ajuda ela a mostrar as capacidades dela, nem a ela se desenvolver. Mas essa pessoa está começando. É mais válido ela tentar de novo se arriscar a encontrar outro lugar no mercado, ou ela permanecer um tempo na empresa para adquirir a experiência, né, como você disse, para experienciar os problemas, se desenvolver, aprender novas habilidades. É mais válido, é difícil falar que é mais produtivo porque depende de caso a caso, mas seria mais certo ela tentar um novo lugar para ela começar a se desenvolver melhor ou tentar aprender, mesmo numa situação não tão agradável? Tá. Essa pergunta ela é muito difícil de eu responder, porque tecnicamente eu estaria tomando a decisão pela pessoa. E aí é algo que a pessoa ela tem que avaliar sozinha. O que eu posso falar para tentar ajudar pessoas nesse caso é que, assim, até chefes tóxicos vão te ensinar alguma coisa, principalmente o que não fazer. E isso vai ser válido também para você em experiências futuras, né? Então, assim, situações desagradáveis, elas vão existir o tempo inteiro. Por exemplo, eu gerencio um grupo na Rocket, que é um grupo de pessoas que não trabalham na Rocket City. São voluntários de uma comunidade chamada Space Squad. E teve uma situação bem chata, onde eu tive que chamar uma pessoa para conversar, porque estava complicado. Nossa, é horrível para mim, sabe? É péssimo eu ter que chamar alguém para dar um feedback negativo, para poder tratar um negócio ruim. É horrível. Só que depois que eu fiz isso, o clima melhorou tanto que essa pessoa ela se tornou extremamente produtiva. Então, assim, quanto pior é a situação, mais ela vai te ensinar, mesmo que seja o que não fazer. Só que aí vem a outra parte, que é o depende. Se você está entrando no mercado de trabalho agora, principalmente vocês que estão vindo de faculdade, vocês têm uma liberdade maior para errar no mercado. Diferente de uma pessoa que está trocando diária com 40 anos, com 2 filhos e com boleto para pagar. É diferente. Então, vocês podem se arriscar mais. Então, o que eu falaria? Analisa a sua situação. Você realmente não tem outra alternativa? Porque se você realmente não tiver, e é o que acontece para muitas pessoas, engole e usa isso para você poder crescer. Nem que seja para ficar um ano ali, ter aquela experiência e trocar. Ah, Jaque, mas você não falou que não é legal trocar de empresa com menos de um ano? Se a situação é uma merda e você não está se desenvolvendo, por que você vai ficar lá? Então troca. A questão é você passar por 5 empresas em 5 anos. Aí começa a ficar estranho. Agora, se você tem a possibilidade de se arriscar e você analisando tudo, você acha que se arriscar você vai conseguir algo melhor, bota a cara e vai. Ah, Jaque, putz, eu fiz o que você falou e deu errado. Que legal, você está fazendo um negócio chamado viver. E sempre vai dar errado, entendeu? Esse é o foda de tomar decisões, porque você nunca vai saber o que vai acontecer. O futuro não é... Então, o que você pode fazer é tomar a melhor decisão possível. Por exemplo, eu morava no Brás e eu decidi morar perto dos meus pais, porque a gente tem uma casa lá e etc. Falei, não, vou voltar para perto da família. Meu, deu tanta merda. Nossa, eu me arrependo tanto. Mas pelo menos eu fui, porque eu tirei a prova do eu tentei, não deu certo. Então eu já sei que para lá eu não volto nunca mais. Entendeu? Então, assim, por mais que dê errado, ainda vai te ensinar alguma coisa. Vocês têm que aproveitar enquanto vocês têm o gap maior para poder se arriscar, que é estar na faculdade. Quando você está num estágio, é muito mais fácil você se arriscar do que quando você é júnior. E se você não aproveitar aquela oportunidade que apareceu, vai ser muito difícil você conseguir uma outra, porque você não tem experiência nem faculdade. Entendeu? Então, assim, tenta tomar sempre a melhor decisão, assim, e vai. Essa é a melhor decisão? Então, segura ela pela mão e vai. Ah, deu errado. Paciência. Lida com o erro, porque o erro vai te levar para frente tanto quanto o acerto. Entendeu? É isso. De nada. E aí? Beleza. O Geraldo respondeu, ó. Agradeceu. De nada, Geraldo. Massa. Então, agora a gente pode passar para o nosso quiz? Tem mais uma pergunta, certo? Depois que eu falei para ele que quem pega o microfone se destaca, você viu, né? Gerou um movimento. Bom, boa noite. Pegando um pouco o gancho da sua resposta anterior, de que, ainda mais você falando que
na época da faculdade, no estágio, é uma época melhor de se arriscar. Eu, desde novo, eu sempre gostei muito da área de segurança, apesar de ser uma área muito complexa. Então, tipo, agora, eu estou no segundo semestre ainda, então eu vou chegar no terceiro semestre que vem, e é onde as empresas começam a contratar mais para estágio. Acho que é mais uma opinião pessoal mesmo, mas você acha melhor entrar na área direto de segurança, ou procurar estágios nessa área, ou ir me arriscar em algumas outras áreas para conhecer um pouco mais o mercado e depois ir para alguma coisa que eu sinta que eu tenho um gosto maior ou alguma coisa assim? Você gosta de segurança? Gosto. Então por que você vai para outra área? Não entendi. Porque, como você disse, que é uma área, é uma época de se arriscar mais, eu pensei que pudesse ser, sei lá, valioso, algum aprendizado ou alguma coisa, tipo, sei lá, trabalhar como dev um período ou pegar algum pouco de engenharia de software para você ter uma noção de tudo um pouco, sabe? Tá, eu entendi seu raciocínio. Mas qual que é a questão? Quando eu falo que você tem mais liberdade para se arriscar, não é pra você ficar fazendo qualquer coisa, sabe? Tipo assim, não, já que é época de me arriscar, sei lá, eu vou tentar ser padeiro profissional. Tipo, vai para onde você quer, amigo. Você gosta mesmo de segurança? Então vai. Por quê? O mercado de segurança ele é gigante, tá? Segurança não é uma pessoa de segurança. Segurança você tem a parte de ofensiva, você tem a parte de defensiva, que é Blue Team, Red Team, você tem pen test, você pode ir para análise de malware, análise perícia forense. Nossa, perícia forense é maravilhoso. Você pode ir para hackativismo, tu pode ir para a área de detetive, que contrata muito, principalmente se você for low profile. Então, assim, eu sou formada em security e eu não quis seguir a área, porque eu sou dev. Fui fazer segurança para poder me ajudar ao contrário. Só que eu tive contato com muitas pessoas de segurança e, tipo assim, é uma área difícil para um caramba, é bem difícil e tem muita coisa. Então, agora que você está na faculdade, se arrisca como? Tentando ser pen tester, tentando hackear as empresas, chega lá e fala assim, olha, eu te hackeei, mas eu sei como resolver, deixa eu te ajudar, entendeu? Vai te gerar uns problemas? Com certeza, mas vai ser legal. Você conhece o Pato? Gabriel Pato? Conheço. Então, você já sabe da história que eu tô falando, né? Sei. Então, pois é. Isso é se arriscar, não é você sair tentando ser padeiro, entendeu? Então, você quer se arriscar, se arrisca, mas se arrisca aqui, ó. Por quê? Por exemplo, eu tenho quase 30 hoje. Se eu for querer mudar para segurança e fazer o que o Pato fez, nossa, vai dar tão ruim para mim, entendeu? Mas se eu tivesse na sua posição, dá muito menos ruim. Teve um caso de um menino de 16 anos na Campus Party de 2000 e, sei lá, eu era muito jovem, e esse menino usou a rede da Campus Party para poder invadir um sistema de um hospital que estava com o Wi-Fi aberto perto. Deu um rebuliço do caramba. Sabe o que aconteceu com o menino? Foi contratado por uma empresa de segurança. Hoje ele deve estar voando. Aquele é low profile, eu não sei. Ele não posta nada. Porque, né, as pessoas de segurança têm esse perfil. Mas é isso, entendeu? É muito mais fácil para vocês se arriscarem quando vocês estão na faculdade, são jovens. Principalmente, e eu coloco jovem na questão de segurança para poder fazer essas merda aí, porque às vezes dá certo. Entendeu? Só uma coisinha. Eu sei que eu te dei muita, tipo assim, vai, só não seja preso, tá? Pode deixar, eu vou Por tentar. favor. Obrigado. De nada.